Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso curso de solda. Mas antes, não podemos falar de solda sem contar um pouco da sua história. Imagina o país ou o mundo sem soldagem. A solda é um processo de fabricação mais utilizado no mundo das indústrias. Podemos dizer que ela está no nosso cotidiano, tanto nos utensílios domésticos, na área automobilística, ferroviárias, navais e até na aeroespacial. A solda existe há mais tempo que você imagina. Existem indícios que a solda tem mais de 4.000 anos antes de Cristo. E naquela época já existia um processo de solda para unir alguns metais preciosos, pois foi encontrado no Museu de Louvre, na França, um artefato muito antigo, já com algumas marcas de soldagem. E esse artefato foi fabricado na Pérsia Antiga. Um dos primeiros métodos de soldagem que foi fundamentado e registrado foram mesmo utilizados na Idade Média. Utilizava esse método de soldagem por forjamento, onde fabricava arma, estribo, ferramentas e utensílios daquela época. Os materiais utilizados por forjamento daquela época eram cobre e estanho. E mais adiante, a liga dos dois metais, surgiram o bronze. Os primeiros métodos de soldagem, com o passar do tempo, o homem começou a dominar a fabricação do aço, que era muito escasso da época e de alto custo, sendo fabricado por cimentação e de tiras finas de ferro, assim podendo fabricar algumas ferramentas, todo soldado em locais de cortes e fabricações daquela época. As espadas já puderam ser feitas com maior resistência mecânica e tenacidade, que foi fabricado na época no Oriente Médio, utilizando um processo semelhante na qual tiras alternadas de ferro era soldado entre si, para melhorar ainda mais a sua resistência. Depois vieram a evolução da solda. A solda voltou a ter seu destaque na história industrial no século XIX, quando a sua tecnologia começou a mudar radicalmente. Foi mesmo 1810, onde um químico e físico, Sir Manfred, que fez algumas exposições elétricas em Paris, fazendo o primeiro arco elétrico, pois esse fez toda a diferença de uma união de metal, que também ficou conhecido por vários outros feitos, que sobressaiu a história da eletroquímica. Depois vieram mais processos, pois foi descobrido um processo a gás, o gás acetileno, em 1836, por Edmond Date, um professor de química. Em uma experiência com carbureto de cálcio e água, descobriu uma composição química que gerou um gás altamente inflamável, que até hoje é utilizado nas indústrias, conhecido como o acetileno. Depois vieram a solda por resistência. Nessa mesma época, 1836, foi também descoberto o processo de soldagem por resistência, e que foi evoluída em 1856 por James Joule, que conseguiu fazer uma fusão por arame de cobre através de um aquecimento por resistência elétrica. Porém, esse processo mais adiante foi aprimorado por Eliot Thomson, que em 1886 fez a primeira máquina de solda por resistência elétrica, que foi muito usada por soldagem de topo. E depois vieram o processo de soldagem por ponto. A soldagem por ponto, que veio logo em seguida, essa sim foi amplamente empregada nas indústrias. Por volta de 1890, Nikolai Slamianov, junto com o americano Charles Koff, desenvolveram de forma independente o processo de soldagem a arco com o eletrodo nu. E em torno de 1900, na França, o Edmond Fouché e Charles Picard desenvolveram um processo de soldagem a gás com uma chama oxicombustível, que aproximava um aquecimento em torno de 3.100 graus Celsius. Esse processo se tornou muito utilizado para soldagens e corte de chapa daquela época. Depois vieram as aprimorações dos processos, na mesma época, 1990. O processo de soldagem por resistência foi aprimorado por Eliot Thomson, que mais tarde fundou sua própria empresa, a Thomson Electro-Weld, no português, soldagem elétrica. Assim surgiu o processo de soldagem aluminotermia, pois o processo de soldagem aluminotermia foi descoberto pelo alemão Hans Kochel. Em seguida veio a revolução dos eletrodos revestidos por Oskar Kilber.
Vamos falar desse processo de soldagem mais conhecido no mundo, que é o eletrodo revestido. Mas antes, temos que conhecer primeiro um pouco desse gênio que revolucionou a história da soldagem. Oscar Kilby, nascido na Suécia em 1870, nessa mesma época estava tendo um grande avanço tecnológico nessa área. Kilby começou a trabalhar em 1886 em uma oficina mecânica como aprendiz. Depois de um tempo, ele passou a trabalhar a bordo de um navio para obter conhecimento em máquinas e caldeira e também para pagar seus estudos. Em 1895, ele foi trabalhar em uma oficina mecânica em Melbourne e em 1896 ele se formou como segundo oficial de máquinas e logo em seguida ele passou a ser responsável pelas salas de máquina. Em 1898, Oscar Kilby se qualificou como chefe de máquina pela Escola Navais de Melbourne e Kilby voltou a estudar e com isso se tornou aprendiz de uma das maiores e mais moderna oficina de caldeiras a vapor da Europa. Já em 1902, ele se tornou engenheiro naval e desde que iniciou sua carreira, Kilby se sentia insatisfeito com métodos e reparo utilizados naquela época para navio e para caldeira. Ele fez uma análise no assunto e teve sucesso quando estudou os erros dos caras anteriores que utilizaram os mesmos processos. Com isso, continuou fazendo a sua pesquisa e até conseguiu os resultados favoráveis. E em meados de 1904, Kilby fundou sua própria empresa, que a maioria dos soldadores do mundo hoje conhece, que é a ESAB. E durante os primeiros anos, ele registrou as primeiras patentes desse novo processo que ele estava desenvolvendo. Em 1907, ele lança o nosso tão utilizado no mundo todo, o eletrodo revestido. E novas patentes foram obtidas, melhorando ainda mais esse nosso processo de soldagem. Depois vieram as resistências da história. Como toda novidade, a soldagem com eletrodo elétrico sofreu a grande resistência devido ao seu histórico de fracasso de teste não alcançado o objetivo. Mas com o passar do tempo, o processo foi aprimorando cada vez mais e se difundindo e aceito no mercado e crescendo em todas as áreas pelo mundo todo. E vieram as dificuldades. Antes, o processo de soldagem a arco elétrico, como as coisas funcionavam? Bom, pessoal, era aí que o pau caía a folha, meu amigo. Antes, a soldagem era por forjamento e a base de marretada. Naquela época já tinha sido aprimorada, mas mesmo assim o batido era doído. Era um processo muito demorado e rudimentar. Era uma das formas de união de metais utilizado nas indústrias daquela época. Também surgiu a união de metais por arrebites. Naquela época, as grandes construções metálicas eram unidas por arrebites e que para aquela época era muito bom. Só que tinha um problema. Só poderia juntar as peças por sobreposta, fazendo com que as estruturas se tornassem o dobro do peso e com muito gasto de materiais e chapa. Aí, meu amigo, entra o processo de soldagem a arco elétrico, quebrando todas as regras, tanto na produtividade quanto na economia. Esse processo era inquestionável, sem contar que a resistência mecânica era muito superior. Já em 1926, Robert e Kaufman Denver utilizaram um gás inerte para a proteção do arco, possibilitando uma melhora significativa na resistência mecânica e uma melhora no aspecto do formato da solda. Também em 1926 foi desenvolvido o processo de soldagem por arame tubular pelo American Studios, que mais tarde serviram como base para o desenvolvimento de outros processos de soldagem. Vieram as normas exigidas no mercado. Em 1935 foram feitas as primeiras normas de soldagem para eletrodo revestido nos Estados Unidos, pela empresa AWS. E em 1935 foram desenvolvido o processo de soldagem a arco submerso pelo americano Rubinoff. Diga-se de passagem,
mas esse processo ultrapassou em larga escala pela sua alta produtividade e qualidade nas indústrias navais e entre outras indústrias. Da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, abriu-se o leque da produção nas indústrias com utilização da solda, onde houve a necessidade de um novo processo de soldagem para a liga mais leve para as indústrias aeronáuticas, onde se descobriu o processo TIG, que foi aprimorado em 1940. Voltando para 1920, Felipe Nobel usou um eletrodo com corrente direta e alterou a voltagem do arco para regular a penetração da solda, sendo utilizado nenhum gás inerte, e ele estava criando os primórdios do processo de soldagem MIG-MAG. Aproximadamente 20 anos depois, os irmãos Robert desenvolveram um equipamento de soldagem MIG-MAG muito semelhante ao que se usamos até hoje. Essa invenção teve boa aceitação no mercado da indústria automobilística. Já em 1948, esse processo MIG-MAG foi aperfeiçoado e chegou-se a esse modelo que usamos até o presente momento. Através desses processos, geraram mais processos de solda como o plasma convencional. Em 1953, foram descobertos mais esse processo convencional, que é o plasma, que hoje é utilizado tanto para solda quanto para corte. Em 1958, foram desenvolvido o processo de solda eletroescória, que foi descoberto na Rússia. E mais tarde, em 1970, foram desenvolvido o processo de soldagem a laser por Martins Ada na Inglaterra. No mesmo ano, foram aplicados os primeiros robôs soldador do processo de soldagem, revolucionando a indústria automobilística. Em 1991, foram desenvolvidos o processo de soldagem por fricção, onde poucas indústrias utilizam por enquanto. Então, galera, essa foi uma das histórias da soldagem desde os primórdios até o presente momento. Não esquecendo que a solda vem evoluindo desde antes de Cristo, pois a solda é uma evolução constante. Agora nós vamos dar início ao nosso curso de solda por eletrodo revestido. Aguardo você na próxima aula. Até lá. Sou soldador, sou foda.